Salve Maria Santíssima. Eu vou estar lendo aqui a meditação de Futunchinho, grande arcebispo, servo de Deus. Em breve, com a graça de Deus, será canonizado. Vou estar lendo mesmo e, sem dúvida, é um texto muito rico para a gente meditar. Vamos lá. O ofertório. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, versículo 43. Agora chegamos ao ofertório da missa, pois nosso Senhor oferece a si mesmo ao seu Pai Celeste para nos lembrar que Deus não é oferecido sozinho, mas em união conosco. Ele junta sua oferta à alma do ladrão, crucificado à sua direita, para tornar sua desonra mais completa, num ato extremo de maldade. Crucificaram-no entre dois ladrões. Ele caminhou entre pecadores durante sua vida. Então agora entre eles foi pendurado na cruz. Mas Cristo reverteu o quadro e fez dos dois ladrões símbolos, ovelha e bode, que estarão à sua direita e esquerda quando ele vier das nuvens do céu, com a sua cruz então triunfante, para julgar os vivos e os mortos. A princípio, ambos os ladrões proferiram injúrias e blasfêmias, mas um deles, que a tradição chama de Dimas, voltou sua cabeça para ver a mansidão e a dignidade na face do Salvador crucificado. Tal como um pedaço de carvão lançado ao fogo, é transformado em brasa luminosa e resplandecente. Assim, a alma sombria deste ladrão, jogada às chamas da crucificação, se iluminou com o amor do Sagrado Coração. Enquanto o ladrão à esquerda dizia: se és o Cristo, salva-te e salva-nos, o ladrão arrependeu, visto que sofreste a mesma condenação, não temes a Deus? Nós padecemos justamente, ao passo que este homem nenhum mal praticou. O mesmo ladrão então fez um pedido, não por um lugar no trono dos poderosos, mas apenas para não ser esquecido. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Tal arrependimento e fé não podiam ficar sem recompensa. Naquela ocasião, quando o poder de Roma não conseguiu fazer Jesus falar, quando seus amigos pensavam que tudo estava perdido e que seus inimigos julgavam-se vitoriosos, ele quebrou o silêncio. Aquele que foi acusado se tornou juiz. O crucificado se tornou o divino protetor das almas, quando dirigiu as palavras ao penitente. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Este dia em que você proferiu sua primeira e última oração, este dia estarás comigo, e onde estou é o paraíso. Com estas palavras, o Senhor estava oferecendo a si próprio, ao Pai Celeste, como a grande hóstia. Ele une a sua oferta na patena da cruz, a primeira pequena hóstia a ser oferecida na missa, a hóstia do ladrão arrependido, uma brasa tirada da fogueira, um feixe esquecido pelos ceifeiros da terra, o grão moído da crucificação e transformado em pão pela Eucaristia. O Senhor não sofre sozinho na cruz, Ele sofre conosco. É por isso que Ele uniu o sacrifício do ladrão ao seu próprio. É o que significam as palavras de São Paulo quando diz que devemos completar o que falta ao sofrimento de Cristo. Isto é, isso não significa que nosso Senhor na cruz não tenha sofrido tudo o que podia. Significa que o Cristo físico, histórico, sofreu tudo o que pôde em sua própria natureza humana, mas que o Cristo místico, que é Cristo em nós, não sofreu até o máximo. Nem todos os ladrões da história do mundo admitiram suas faltas e imploraram para que não fossem esquecidos. Nosso Senhor está agora no paraíso, portanto não pode mais sofrer em sua natureza humana, mas pode padecer ainda mais em nossa natureza humana. E pede que façamos o que o ladrão fez, isto é, nos unamos a ele na cruz,
para que, participando da sua crucificação, também possamos participar da sua ressurreição. E se participarmos de sua cruz, participaremos também da sua glória no céu. Com nosso Senhor naquele dia escolheu o ladrão, como ele escolheu o ladrão, como a pequena hóstia do sacrifício. Ele nos escolhe hoje, como as outras pequenas hóstias unidas a ele na patena do altar. Recordemo-nos de uma missa, tal como era celebrada nos primeiros séculos da Igreja, antes da civilização ter se voltado às finanças e à economia. Se fôssemos ao santo sacrifício na Igreja primitiva, levaríamos ao altar toda manhã um pouco de pão e vinho, dos quais o sacerdote tomaria uma pequena parte. O restante seria colocado de lado, abençoado e distribuído aos pobres. O restante seria colocado de lado, abençoado e distribuído aos pobres. Hoje, não trazemos pão e vinho, trazemos seu equivalente, trazemos as moedas que podem comprar pão e vinho, portanto a coleta do ofertório. Qual a razão dessa oferta? Levamos pão e vinho porque ambos são, entre todas as coisas da natureza, os que mais representam a substância da vida. O trigo é a essência do solo, e a uva, a seiva, ambos os quais sustentam nosso corpo e sangue. A oferta destas duas coisas que nos dão a vida, que nos nutrem, simboliza a oferta de nós mesmos no sacrifício da missa. Estamos, portanto, presentes em cada missa, sob as aparências de pão e do vinho, que são como símbolos do nosso corpo e sangue. Não somos meros espectadores, passivos assistindo a um espetáculo teatral, mas estamos fazendo nossa oferta em união com Cristo. Seria possível descrever adequadamente nosso papel na trama com a seguinte imagem: há uma grande cruz diante de nós, na qual está pregada a grande hóstia, que é Cristo, em que nós, pequenas hóstias, estamos para ser ofertados. Quando nosso Senhor vai à sua cruz, nós vamos às nossas pequenas cruzes e oferecemos a nós mesmos em união com Ele, como uma pura oblação ao Pai Celeste. Naquele momento, nós literalmente cumprimos o mandamento do Salvador: tome a sua cruz de cada dia e me siga. Ao fazer isso, Ele não está nos pedindo para fazer algo que Ele mesmo não tenha feito. Não há, portanto, desculpa para dizermos: sou uma pobre hóstia sem valor. Também era assim um ladrão. Perceba que houve duas atitudes na alma daquele ladrão, e que ambas foram aceitas por nosso Senhor. A primeira foi o reconhecimento do fato de que ele, o ladrão, mereceu o que estava sofrendo, mas que o Cristo sem pecado não mereceu sua cruz. Em outras palavras, ele estava arrependido. A segunda foi a fé em Cristo que os homens rejeitaram, mas que o ladrão reconheceu como o verdadeiro Rei dos Reis. Sob quais condições nos tornamos pequenas hóstias na missa? Como o nosso sacrifício se torna um com o de Cristo, e tão aceitável como o do ladrão? Apenas reproduzindo em nossas almas as duas atitudes da alma do ladrão: arrependimento e fé. Em primeiro lugar, precisamos ser penitentes com o ladrão e dizer: eu mereço punição pelos meus pecados. Necessito do sacrifício, melhor dizendo. Alguns de nós não sabemos quão cruéis e ingratos somos com Deus. Se soubéssemos, não reclamaríamos sobre os choques e dores da vida. Nossas consciências são como quartos escuros, de onde a luz foi há muito tempo tirada. Nós baixamos as cortinas e verificaremos que tudo quanto julgávamos limpo está coberto de pó. Algumas consciências estão tão inclinadas aos pretextos que eles oram como o fariseu: obrigado, ó Deus, porque não sou como o resto dos homens, melhor dizendo. Outros blasfemam contra o Pai Celeste por suas dores e pecados, mas não se arrependem. A Guerra Mundial, por exemplo, quis ser purgatório do mal, quis nos ensinar que não podemos seguir sem Deus. Mas o mundo se recusou a aprender a lição. Tal como o ladrão da esquerda recusou-se à penitência,
negasse haver qualquer relação de justiça entre o pecado e o sacrifício, entre a rebelião e a cruz. Porém, quanto mais contritos somos, menos vamos querer fugir da nossa cruz. Quanto mais vemos a nós mesmos como somos, mais dizemos como bom ladrão: eu mereço a cruz. Ele não quis encontrar pretextos. Ele não quis justificar os seus pecados. Ele não quis ser deixado de lado. Ele não pediu para descer da cruz. Queria apenas ser perdoado. Ele estava disposto, até mesmo a ser uma pequena hóstia na sua pequena cruz. Mas isso porque ele estava arrependido. Nem há qualquer outro caminho para nos tornarmos pequenas hóstias com Cristo na missa do que partindo nossos corações com a dor do arrependimento. Pois se não admitimos que estamos doentes, como sentiremos necessidade da cura? Se não tomarmos a nossa parte de dor na crucificação, como poderemos pedir que os nossos pecados nos sejam perdoados? A segunda condição para se tornar uma hóstia no ofertório da missa é a fé. O ladrão acima da cabeça de nosso Senhor leu a placa que diz: Rei, estranho rei este, para a coroa espinhos, para a púrpura real seu próprio sangue, para o trono a cruz. Como sua corte, os carrascos, sua coroação, a crucificação. A despeito de toda aquela escória, o ladrão enxergou o ouro. Em meio àquelas blasfêmias, ele ergueu sua voz e rezou. Sua fé era tão forte que ele se contentou em permanecer na cruz. O ladrão esquerdo pediu para ser tirado dali, mas não da direita. Por quê? Porque ele sabia que há mal maior do que a crucificação. Há outra vida além da cruz, e outra vida além da cruz. Ele tinha fé no homem na cruz central que poderia ter trocado seus espinhos por grinaldas e cravos por rosas se quisesse. Mas ele teve fé no reino além da cruz, sabendo que os sofrimentos deste mundo não são dignos de ser comparados com as alegrias do mundo que há de vir. Com o salmista sua alma chorava: ainda que eu ande pelos vales da morte, não receio o mal, porque o Senhor está comigo. Tal fé era como a dos 3 jovens na fornalha ardente, que foram ordenados pelo rei Nabucodonosor a adorar a estátua de ouro. A resposta deles foi: se assim deve ser, o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da fornalha ardente, e mesmo, ó rei, de tua mão. E mesmo que não o fizesse, saibas, ó rei, que nós não renderemos culto algum aos seus deuses, e que nós não adoraremos a estátua de ouro que erigistes. Daniel 3, do 17 ao 18. O mesmo aconteceu com o bom ladrão. Ele sabia que nosso Senhor poderia tirá-lo da cruz, mas ele não pediu isso, pois o próprio Senhor não saiu da cruz, embora a multidão o tenha desafiado. O ladrão seria uma pequena hóstia até o final da missa, se necessário. Isso não queria dizer que o bom ladrão não amasse a vida. Ele amava como todos nós a amamos. Ele desejava a vida, uma vida sem fim, e finalmente a encontrou. Também é dado a cada um de nós descobrir essa vida, mas só entraremos nela por meio da penitência e da fé, que nos une à grande hóstia, ao sacerdote e vítima que é Cristo. Desta maneira, nos transformaremos em ladrões espirituais, para mais uma vez roubarmos o paraíso. Salve Maria, que nós possamos em outros momentos meditar sobre a Santa Missa, que é a meditação do Fu Tongxin, grande arcebispo, grande servo de Deus. Possamos, nesse próximo domingo, ou mesmo amanhã, se formos participar da Santa Missa, nos unirmos como pequenas hóstias, como pequenas vítimas, unido àquele que oferece o perfeito sacrifício. Deus te abençoe e uma ótima noite.